Obrigado pela presença de todos aqui. Eu fico muito feliz de compartilhar aqui esse momento com esse trio de ferro aqui. Eu vou usar esses 10, 15 minutos iniciais para passar um pouco do contexto do momento que a gente está de transformação digital na Ânima, tá? E depois a gente vai para um painel, vou fazer algumas perguntas bem capciosas, tricks para esse trio aqui, ver o que sai. Vamos lá. O nosso tema aqui, né, a transformação digital, os impactos organizacionais e em pessoas, tá? E a gente vai contar um pouco como a gente está fazendo isso na Ânima, tá? Aqui apresentando um pouco o pessoal, Cristiano Assis, diretor de relacionamento, Carol Marra, VP, transformação digital e people, Patrícia Fumagalli, diretora da Ânima Digital. Eu sou Mauro Scatena Radomilho, da CIT, tá? Falando um pouco da Ânima, nós estamos falando do quarto maior grupo de educação superior do Brasil, de capital aberto. Nós estamos falando de 120 mil alunos de graduação e pós-graduação, tá? E uma empresa de 15 anos de mercado. A Ânima é dona da São Judas Tadeu, Unisociesc, Una, UniBH e agora recentemente a Uniagios, no interior da Bahia, tá? Esse aqui é uma síntese do mindset que a gente está trabalhando na Ânima, né? Aluno no centro, com 3 grandes pilares suportando essa transformação, né? Cultura de dados, pessoas e tecnologia, né? Tecnologia muito como viabilizadora, tá? Ela não é fim, ela é meio, isso é muito importante, a gente vai discutir aqui isso. Dados para tomada de decisão, caminho correto. E, na nossa opinião, acho que eu posso falar em nome dos 4, a parte mais importante, né, desses pilares de sustentação são as pessoas, tá? A gente vai explorar muito esse assunto aqui hoje. O que a gente está fazendo na Ânima realmente, né? A transformação digital virou um buzzword, né? Hoje todo mundo faz, daqui a pouco você compra um software que te entrega a transformação digital. Já alguém inventa isso. Na verdade, eu brinco muito com o pessoal, existe aquele mindset de tentar descobrir qual que vai ser a próxima startup, o próximo negócio que vai quebrar o seu negócio, né? Ou vai te forçar a mudança. A gente não deve fazer esse estudo de tentar antecipar o futuro, né? Tentar descobrir antes quem que vai ser essa empresa ou esse negócio, né? A gente tem que preparar a nossa empresa, no caso a Ânima, né? Que nasceu numa era analógica, né, não digital, para essa mudança, né, para ela responder muito rápido a essa mudança. Hoje as empresas são muito lentas nessas respostas, né, ao mercado, a uma necessidade do seu consumidor final, a um feedback do seu consumidor final. Hoje, eu considero como o maior ganho dessa transformação digital da Ânima é a empresa estar mais preparada para a mudança, porque é a única certeza que a gente tem. Tudo vai mudar, e vai mudar rápido. A gente usa, o Eric Ries deu uma palestra agora bem interessante, a gente usa muito o mindset dele, o Build, Measure, Learn, tá? A gente usa isso em todas as etapas, só que esse framework do Eric Ries, ele está mais no centro, né? Ele é menor, ele tem um ciclo menor. A gente tem um outro processo que a gente usa, que é estratégia, design, tecnologia, o digital, né? A gente faz um planejamento estratégico usando técnicas Lean, né, Roshin, depois aí, basicamente são técnicas de planejamento estratégico, para depois a gente fazer muita dinâmica design thinking, né, cocriação, para a gente entender onde a gente está descendo, entrevista com o usuário, ver que no nosso caso o aluno está no centro, tá? Esse foi um mindset, até o Cris é diretor de relacionamento, é uma mudança muito grande hoje na Ânima, como se criou o hábito de se ouvir o aluno com uma frequência maior. Antes se ouvia o aluno, sempre se ouvia o aluno, mas agora com uma frequência maior e antes de ser tomada qualquer decisão, tá? E por último, como eu falei, a viabilizadora é a tecnologia, tá? Travou. Não. Com esse processo, pessoal, o que a gente atingiu nesses 1 ano e 8 meses de parceria, tá?
A gente fez um mapeamento do lead time no começo da nossa parceria com a Anima, né? Ele tinha um tempo entre ter uma ideia e essa ideia estar agregando ao seu cliente final, no nosso caso o aluno, né? A gente reduziu esse tempo em 85%. Só que aqui tem um gol de placa, que eu considero, né? Um gol de placa. Essa redução inicialmente era só das squads dos times que tinham envolvimento da CT, né? Hoje é da Anima como um todo. A CT tem 3 squads na Anima, só que a Anima é formada por 17, tem 17 squads. 19. Tudo muda muito rápido. Como eu falei, a única certeza é a mudança. São 19 squads. Hoje, esse resultado não é só das squads da CT, envolvimento com a CT. São de todas as squads da Anima. Eles reaprenderam um novo modelo de trabalho, muito pautado na gestão de produto, teste rápido, curto, ciclos curtos, usando metodologia Scrum ou Kanban. No nosso caso, a gente usa as duas, o que for mais aderente, tá? Mas sempre com o mindset de se gastar o menor esforço para se validar uma hipótese, ver se aquilo realmente atende à necessidade do nosso cliente final, que é o aluno. A gente usa uma técnica que chama Value Proposition Canvas, recomendo para quem quiser se aprofundar no assunto, entre o que a empresa oferece e o que o seu cliente final quer realmente. E a gente valida isso muito rápido, com muita frequência, com uma velocidade muito grande, por isso que a gente conseguiu atingir esse número, tá? Eu gosto muito de frisar isso. Esse é o número que hoje as squads da Anima atendem, né? Os 85% de redução. E agora, antes da gente ir para o painel, que é o que realmente interessa, ouvir esse trio de ferro aqui, eu só sintetizei um resultado de um produto, tá? Que a gente está indo para o quarto ciclo. Esse é os principais resultados que a gente teve com esse produto, tá? Os 42% de redução no número de alunos impactados, tá? É bem significante. O lead time de um processo de rematrícula, ele reduziu em 73%. Ele saiu de 30 dias, se não me engano, para 8 dias, tá? Em média. E um aumento de 46% no NPS. Quando a gente fala do aluno no centro, né, eu brinco, você está dando um poder, né, para o aluno, né? A gente criou um canal onde ele dá o NPS e ele tem um campo aberto, né? Quando você dá voz, você vai ouvir de tudo, né? Isso é muito importante. As histórias mais bacanas foram de alunos que literalmente tiveram uma comunicação um pouco agressiva nesse canal. E a gente entendeu o problema desse aluno. Tem um caso emblemático, eu não lembro o nome do aluno agora, é um nome peculiar. Em 12 minutos a gente entendeu a dor dele, e ele tinha razão, ele se expressou de uma forma um pouco agressiva, mas a gente entendeu, aí tem um fator de empatia muito importante aqui, tá? Ele está fazendo uma rematrícula, uma coisa extremamente importante para ele. Em 12 minutos o problema está resolvido em produção. Ele virou um amigo do time que cuida desse produto. Ele chegou a indicar amigos dele para trabalhar na Anima. Uma pessoa que, se eu não tivesse respondido de uma forma rápida e com empatia, em 2 minutos ele estava no Reclame Aqui, no Twitter, e o problema dele estava ganhando uma proporção gigantesca, tá? Isso é só um exemplo, tá, pessoal? A gente tem muitos casos e aí a gente vai explorar um pouco aqui, tá? Agora vamos para o papo. Primeiro, muito obrigado pela presença das 3, tá? Eu antes queria fazer um disclaimer aqui. Deixa eu até... São 3 pessoas estão sendo muito corajosas, tá? Eu queria agradecer muito a presença de todos, corajosas por estar comigo aqui e corajosas por encarar esse desafio, que não é fácil. Quando a gente fala de assumir uma jornada de transformação, nós estamos falando de impactar, mexer com os nossos valores e princípios, tá? E a gente vai conversar sobre isso aqui. Então, primeiro, parabéns. Começo com parabéns, tá? Ó, vamos lá. Primeira pergunta eu vou fazer para a Patrícia. Sobre tecnologia, né? Como competência. Outra observação, né? A gente não acredita em departamento de TI, tá? O conhecimento em tecnologia no digital tem que ser uma competência de todo mundo, tá, pessoal?
Nessa jornada de transformação, Patrícia, qual o papel da área de tecnologia, na sua opinião? Obrigada, Mauro. Gente, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês. E eu acho que vale um disclaimer de largada. Vocês vão ouvir muito gerúndio. Eu acho que todo mundo que está em transformação digital fala muito no gerúndio, porque isso que o Mauro falou é verdade. Então, assim, vocês estão nesse lugar? Não, a gente está indo para esse lugar o tempo todo e espero que, se a gente tiver a oportunidade de conversar daqui a um mês, vai ter coisas que a gente falou hoje, mas vocês não comentaram aquilo? É verdade, já mudou. Né? Então, acho que esse é um dinamismo muito bacana do processo. Mas respondendo a esse ponto, assim, a gente tem visto que as experiências todas de transformação digital que dão certo, elas necessariamente são puxadas pelo negócio. Mas eu acho que o legal desse papo e de contar a vida como ela é, né? Nasceu na TI, sim, dentro da Ânima, o projeto de transformação digital como o embrião. Né? Então, nós estávamos lá com o desafio de mudar o nosso ERP acadêmico, que era um ERP já que a gente já tinha há muito tempo, que já estava desatualizado, a gente precisava evoluir, código próprio. E aí apareceu a CIT com essa provocação de falar, olha, em vez de vocês trocarem um ERP acadêmico por outro ERP acadêmico, por que esse não pode ser o estopim do processo de transformação digital e a gente começa daí a pensar em produto, desenvolvimento de produto, né? Então, a verdade é que sim, nasceu na TI, mas a gente descobriu muito rápido que para dar certo o negócio tinha que puxar, não podia ser empurrado pela TI. Né? Então a gente fez esse tombamento inicial que a gente costuma dizer, né, de espalhar a TI e aí a competência da tecnologia pelas áreas de negócio. Então todo o time de desenvolvimento que ficava centralizado passou a atuar em squads, em equipes multidisciplinares junto com as áreas de negócios, e foi o momento em que a gente entendeu que era um negócio que precisava puxar, né? E aí no nosso, até a gente fala bastante, né, como isso é uma maturidade, conforme o negócio vai se apropriando, cada vez faz mais sentido. E o melhor exemplo que a gente fala é quando você discute orçamento, né? Acho que ninguém discute orçamento, não costuma ser um tema de discussão frequente, mas assim, uma coisa é você como TI falar, olha, vamos evoluir na nossa plataforma tecnológica. Outra coisa é o negócio falar, eu tenho esse produto que vai gerar esse impacto com esse resultado e para isso a gente precisa evoluir a plataforma tecnológica. É outra conversa, né? Ela é muito aplicada ao resultado. Então, a gente aprendeu isso rápido e eu acho que a gente está puxando pelo negócio hoje. Parabéns. A palavra mágica aqui é aprender rápido. Carol, qual o papel da liderança nessa jornada de transformação digital? Boa tarde, gente. Mauro, obrigada. Vou tirar isso aqui que eu não consigo me ouvir falando pelo retorno. Obrigada, Mauro, por ter nos convidado e obrigada a CIT, que vem sendo um parceiro muito importante, né? Realmente muito mais do que um prestador de serviço, um parceiro nessa jornada da transformação digital. O papel da liderança, acho que é interessante, que você tangenciou a Patrícia também, né? Mas eu não sei se vocês separaram o nome da área que a Patrícia trabalha, que é a Ânima Digital. E essa é uma provocação nossa, né? Porque a Ânima é digital, é uma empresa que precisa cada vez mais se evoluir nessa jornada. Então nós começamos, né, com problema de sistema, né, Mauro? E eu não sou da área de tecnologia, eu sou psicóloga, então é importante também dizer desse lugar de fala, né? O Mauro chamou, eu falei, Mauro, ele falou, não é sobre isso que a gente vai falar sobre o impacto. Então, acontece um problema, a gente fala assim, esse problema é do sistema. O que é o sistema, né? E aí a gente começa a se questionar e falar, quem que é o sistema? Quem que programa? Quem que está por trás? Como que é a lógica dessas pessoas? Por que tem esse descompasso tão grande entre o que o aluno espera, entre o que a gente quer entregar e entre o que a gente de fato entrega? E aí começamos essa jornada. E na Ânima, claramente assim, só foi possível porque o nosso presidente, Marcelo Bueno, que estava por ali, não sei se eu estou vendo ele aqui, está escondido ali, comprou essa ideia, né? Agora, só para dar um exemplo, Mauro, na discussão de orçamento que a Patrícia falava para 2020, ele foi a primeira pessoa que falou tudo que vocês colocaram aqui no orçamento de tecnologia, de transformação digital, eu quero fazer tudo. Como que nós vamos viabilizar? Então, essa mudança de postura, essa mudança do entendimento da organização, que aí é puxada por todos os líderes das unidades de negócio, né, e que a gente começa a realmente mudar a postura frente à tecnologia.
entendendo-a não como um empecilho que atrapalhou a vida de alguém, mas como alguma coisa que vai facilitar o nosso dia a dia, o nosso processo e a nossa entrega. Acho que, resumindo, talvez um pouco isso. Ótima resposta. É o Bain, né? Um abraço para o Marcelo. Cris, essa é tricky, hein? Deixei para o final aqui da primeira rodada. Como era a sua vida antes dessa jornada de transformação digital na Anima? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Mauro. Obrigado aí pela oportunidade de contar um pouquinho aí da nossa história, né? Depois que você conhece essa nova forma de trabalhar, né, o Lean Digital, a errar rápido, para acertar rápido, né, a inteligência coletiva, as metodologias, você descobre o tanto que você trabalhava muito, era ineficiente e gerava pouco valor para o nosso cliente, para o nosso aluno, né? A gente tinha lá o negócio, né, existia o dono da lista e existia a TI, a fábrica de software, né? O negócio ele tirava o pedido. E entre a gente ter uma ideia ou levar um problema para a TI e o ciclo de desenvolvimento, a gente gastava em média 13 meses. E quando a solução estava pronta, né, muitas das vezes o problema já mudou e em paralelo também a gente não atendia a expectativa de quem tinha gerado aquela demanda, né? Então, para resumir, né, a modalidade antiga, né, de trabalho, era ineficiência, um pouquinho de frustração, porque você desenvolvia e não conseguia atender a expectativa do cliente, e no final das contas você trabalhava muito e gerava pouco valor. Legal. Cris, eu sei, aí um momento de disclaimer, o Cris acho que é a personificação da mudança da liderança, tá? O Cris teve um contato com o Lean antes da CIT, ele já começou uma jornada antes. Hoje, eu acho que a palavra que define bem é inspiração, tá? E aí eu quero explorar um pouco essa palavra nessa próxima pergunta. Qual foi o impacto da sua mudança como diretor Anima, né? Um cara que era dono de uma lista, era a pessoa que tomava a decisão na sala, né? Aí é uma analogia, o hipopótamo, né? Depois é o hipo. O impacto no seu time hoje. Qual foi o impacto, na sua perspectiva, que a sua mudança teve no seu time? Eu vou contar um pouquinho da minha mudança. Acho que participar do processo de transformação digital, ele é incrível, né? A gente tem que mudar a nossa cultura, a gente tem que mudar a nossa forma de pensar, a gente tem que mudar a nossa forma de liderar, né? O líder dentro de um processo de transformação digital, ele é um mentor, ele tem que incentivar a equipe, incentivar o time para ter autonomia, para ter liberdade, para ter responsabilidade, né? O líder dentro desse processo de transformação digital, ele não dá mais o comando, ele não dá mais o controle, ele não dá a resposta, né? Na verdade, o grande papel do líder é fazer a pergunta correta, né? Desenvolver a autonomia do time, é liderar com respeito, né? É você apoiar para que cada um alcance o seu sucesso. Então, hoje a gente tem, né? Você citou aí o exemplo da rematrícula, a gente tem um time com autonomia, com propósito, que gera valor, que coloca o aluno no centro. Eu posso contar aqui rapidamente a história do Thiago, né? O Thiago, ele é um garoto fantástico, ele é o líder do time, através da mentoria, do Churrari. No início, na primeira temporada do produto da rematrícula, eu fiz o papel de BO e de PO. Depois eu fui afastando, desenvolvendo o Thiago. Hoje ele já é o PO, já com visão estratégica de BO. E na semana passada, após ele trazer um curso, né, para toda a equipe, para todo mundo que trabalha no fluxo de valor, ele foi reconhecido e homenageado pela equipe, né, pelo crescimento da equipe, pelo brilho de olhar, né, do olhar de todos ali que compõem esse time com autonomia. Então, é um impacto significativo quando você percebe
que a turma trabalha com autonomia, com liberdade, com segurança, sem medo de errar. A importância disso vir de cima, né? O Cris teve a transformação e a partir desse momento ele habilitou o time dele a dar o próximo passo. Um depoimento, eu lembro de quando a gente chegou lá, o Thiago ele pedia amém, né? Sempre, amém. Ele não fazia nada, pessoa extremamente competente, conhecia do negócio, mas ele tinha, porque era o modelo de trabalho que ele sabia, né? Que ele jogava, era o jogo que ele sabia jogar. Hoje, literalmente, ele tem alinhamentos, né? É o que o Cris falou hoje. É uma pessoa que está com uma visão estratégica extremamente inspiradora para o time dele. O time, tanto a premiação que o Cris falou, eles fizeram até um vídeo para o Thiago. O Thiago perdeu uns 3 quilos de água de tanto chorar, mas foi extremamente inspirador. E transfere isso para o time, tá? Esse é um impacto em pessoas e na estrutura organizacional que a gente está presenciando. Como a liderança inspiradora tem um poder para o time. É muito grande, é muito grande. Agora, para a Carol. Na sua opinião, qual o impacto de se trabalhar com times multifuncionais? E aqui, antes, fazer um disclaimer, né? A gente fez toda uma mudança, como falamos, estamos em 19 squads, né? Essas squads têm pessoas do mais diverso espectro aí, né, de formação. Tem squads que não são só técnicas, de processo, de negócio, tem gente de áreas financeira, acadêmica, contábil, tem de tudo que é tipo, tá? Então, queria ouvir da Carol, na sua opinião, qual foi o maior impacto de se trabalhar com times multifuncionais? Mauro, o maior impacto você já disse, né? Nós estamos entregando com muito mais velocidade e qualidade. É impressionante, né? A gente falando do Cris, eu trabalho com o Cris há 10 anos, né? Cris mais ou menos. E a mudança parece óbvio. Vamos colocar o cliente no centro, o aluno no centro, é para isso que a gente trabalha. Mas não é óbvio. Não é óbvio na forma que a gente organiza a própria organização, ficou estranha essa frase, mas né, que a gente tem a nossa governança, tem as divisões, essa vice-presidência que nós criamos agora, né, Mauro? A vice-presidência de pessoas e transformação junto, a gente pensando isso junto. É uma mudança no próprio organograma, em como que a gente trabalha. Então, quando você coloca pessoas diferentes juntas, a sua possibilidade, eu acredito e sempre acreditei muito nisso, mas você vê a coisa funcionando, é muito bacana, é bonito mesmo, como que a gente chega a um lugar que sozinho e com pessoas que pensam parecido jamais aconteceria. Então, essa turma que está lá, né, trabalhando em squads, a gente vê claramente os meninos que antes formavam na área de tecnologia e ficavam atrás do computador programando, que alguém que era dono da lista falou para eles programarem. E agora eles chegam e nos perguntam. Pergunta lá, para quem quer que seja a pessoa, para que tem essa regra? Precisa disso? Lembra a gente fazendo indicação de professor e a gente buscando uma solução. Foi o primeiro movimento que a gente fez de trabalhar dessa forma multifuncional. E aí um desses programadores falou assim, mas precisa dessa regra? Por que vocês fazem assim? Ô, fulano, por que a gente faz assim? Não sei não. Por que a gente faz assim? Não, sempre foi assim. Então, uma coisa que a gente está abolindo na Animal sempre foi assim. Né? Sim, algum dia foi assim, porque alguém tomou essa decisão e a gente entende que de forma legítima. Mas se a gente está em outro momento falando de mudança... Então, no outro dia a gente estava conversando, né, Mauro, e 1984 a gente imaginava o futuro, que as pessoas seriam todas iguais, né? Lembram dessas imagens de futuro, assim, todo mundo muito igualzinho, muito robô, vestido igual. E a gente está vendo que, pelo contrário, o futuro que chegou até agora é um futuro da diversidade, é um futuro do pensamento diferente, é um futuro de cada um tem, por sua história de vida, pela sua vivência, pelas suas referências, uma contribuição única que vai nos permitir ver a coisa de outro jeito. Tanto, aí já fica também aqui a propaganda, né? No stand da Anima, nós escolhemos esse ano trabalhar o tema diversidade, porque a gente tem certeza que a diversidade de pensamentos, a diversidade do time, propicia que a gente saia com soluções. Imagina, nós temos
20 mil alunos. Como que nós vamos saber o que é importante para esse aluno, o que é necessário? Então, quando você escuta o aluno e traz a diversidade no próprio time, nossa, a gente atinge resultados que a gente nem imaginava antes. Isso é extremamente poderoso, pessoal, quando a gente sai de um momento de lista, né, alguém com o oráculo, né, falando o que a gente tem que fazer para trazer um problema, que na verdade é uma oportunidade, para um time multidisciplinar chegar numa solução, através de Dynamical Design Thinking ou qualquer outra abordagem. Isso é extremamente poderoso, só que isso não é trivial. Tá? Vamos lá. Patrícia. Como a Ânima Digital está suportando essa transformação digital? E quais foram as principais mudanças organizacionais que, como você bem falou, tudo é muito dinâmico, né? E a gente até tem orgulho disso, né? Nós não temos medo da mudança. E quais foram as mudanças feitas para suportar? A gente enxerga a Ânima Digital como uma grande facilitadora, né? Então, o nosso papel é de fazer essa conexão acontecer entre a área técnica e a área de negócio e sempre com o olhar de dar cada vez mais autonomia. E tal como o Cris estava falando, isso precisa acontecer em todas as esferas, né? Então, para a gente poder dar autonomia para os times, a gente tem que dar autonomia para os líderes desses times e assim por diante. E a gente vem junto com isso tentando fazer a própria estrutura ser mais horizontal, menos hierárquica para essa autonomia aparecer, né? Então, acho que umas mudanças bem bacanas que nós fizemos lá, e a gente quebrou muita cabeça nisso, né, Mauro? De pensar nesse desenho, né? Qual que é o desenho que a equipe da Ânima Digital deveria ter para apoiar essas equipes multifuncionais e dar a elas mais autonomia, né? Então, nós fizemos uma mudança de equipe mesmo, de estrutura. Então, a gente tinha lá aquela estrutura clássica da TI, gerente de sistema, coordenador de sistema, desenvolvedores embaixo. A gente extinguiu a função de gerência de sistemas e montamos uma estrutura que hoje a gente tem essas 19 squads. Essas squads, elas são mentoradas por um papel de um Agile Coach. Nós temos um deles aqui, inclusive, que é o Guilherme, ali no fundo, que é um dos Agile Coaches do time. E esses Agile Coaches, eles são como, eu não sei se todo mundo está familiarizado com a figura do Scrum Master, né, que é o agilista do processo, mas é um Scrum Master Coach. Então, ele vai ajudar as squads a se empoderarem, a trabalharem sozinhas, muito com esse olhar do mentor. Olha, você precisa melhorar aqui a gente tem uma deficiência, como é que a gente capacita esse pedaço do time? Então, é muito menos o olhar do coordenador dando ordem e muito mais do facilitador do processo. E para apoiar esse time de Agile Coaches, a gente criou uma estrutura transversal com 3 gerências sêniores em 3 competências que a gente acredita que são muito importantes para o processo de transformação digital, que é uma competência de arquitetura, né? Então aí já dentro da discussão mais técnica, né, esse papel do DevOps ou do DevSecOps, né, que é você juntar o desenvolvimento com a operação, esse olhar conjunto. Então alguém que olha a arquitetura para entender o que a gente precisa preparar de estrutura técnica, porque fazer transformação digital, não sei quem é da área técnica aqui, é complexo. A gente cria a partir do momento que você distribui as tomadas de decisões e os desenvolvimentos dos produtos digitais, você cria uma grande complexidade de gestão, né? Quem põe o que em produção, quem administra, como é que cuida de segurança, se a estrutura vai dar conta, se não vai. Então, a gente precisava desse olhar técnico e a gente trouxe 2 outros olhares, que é um olhar do discovery. O Mauro citou aqui no início, né, da gente estar o tempo todo querendo ouvir o aluno, usando muito design thinking, perguntando. Então, quando chega aquele olhar, a gente precisa dessa tela, por que a gente precisa dessa tela? Vamos saber se é isso que o aluno precisa, né? Então, cuidar muito desse processo de experimentação, de inovação, de olhar a referência do mercado. Então, a gente fez essa segunda frente do Discovery. E uma terceira, que a gente chama de Delivery, que é o que vai cuidar do processo ágil propriamente dito, né? Cuidar dos ritos ágeis, das entregas, dos indicadores, como é que a gente avalia se as squads estão evoluindo. Então, é uma estrutura que está funcionando bem bacana, a gente está com ela há 6 meses, acho, né? Ou quase isso. E aí, tendo esse olhar do Agile Coach sobre a demanda da squad e o especialista, a gente vai fazendo essa atuação pontual, onde a gente precisa melhorar as maturidades dos times em cada um dos pontos. Então, acho que esse foi uma das construções coletivas bem bacanas que a gente fez nesse papel de ser facilitador. Não, só completar uma coisa, que nós tivemos uma mudança arquitetural
física, não do programa, não do sistema. A gente trabalha dentro de uma das nossas universidades, né, que é o UniBH, lá em Belo Horizonte, estão todos convidados a conhecer. E antes a gente tinha as áreas de negócio, secretaria acadêmica, enfim, dentro de um prédio, que é o Raízes 1, e dentro de outro prédio, que é o Raízes 8, a gente tinha equipe de TI, né? Era longe. O bunker, né? Era longe. Você chegava uma sala lá cofre, né? Numa sala fechada, que só se entrava quem tinha um crachá. E hoje, se vocês forem lá visitar, vocês vão ver que essas pessoas, essas squads, elas ficam literalmente no meio. Se tivesse uma foto, mostraria para vocês. Ficou muito legal. Muito próxima fisicamente, além do time da squad ser composta por pessoas da área de tecnologia e da área de negócio, também fica com o pertinho de quem consome, de quem demanda aquilo. E, né, então, assim, ficou muito interessante. Você tem uma dúvida se aquela tela funciona, eles já levantam e perguntam para quem está ali e a coisa já rende. A mesma coisa aqui em São Paulo, que a gente está no campus paulista, e o time chama os alunos, chama lá na hora e fala assim, isso aqui tá legal, você está entendendo isso aqui? Isso nos economizou horas de programação, de lixo mesmo, né, que a gente programava e jogava fora porque não servia. Então, não só uma mudança de modelo organizacional, mas uma mudança na estrutura física e no jeito que a gente trabalha no dia a dia, né, Mauro? Esse gancho do prédio que a Carol comentou é muito interessante, que ele foi reformado para receber essas squads, e ele tem uma forma diferente, né? Você sai daquele conceito de baia, né? De cada um fechado, você cria paredes para muita gestão à vista. Hoje existe uma disputa por metro quadrado de parede e post-it. Depois o Maurício Escobar vai brincar comigo, com a empresa dona de post-it. Porque eles querem fazer essa gestão à vista, né? O que eles fazem é o dia a dia, as discussões são em pés com o time inteiro, e esse prédio hoje virou um case nosso, né? Pessoas que tinham uma certa dificuldade de se relacionar com o negócio, né? Preferia receber um e-mail, um documento. Hoje essas pessoas pedem para ir para esse prédio, para estar sentado do lado do negócio, para estar discutindo junto com o negócio. Como eu falei, é uma mudança muito grande, né? Que ela vem de cima e hoje está no time inteiro, tá? Boa resposta, bom gancho. Patrícia, vou estender uma pergunta, mais uma para você agora. A gente está falando de uma empresa que Ânima Digital, mas ela nasceu analógica, né? É diferente de um Spotify, de um Netflix, né? Bem que o Netflix nasceu, ele mandava por correio, né, os filmes, né? Mas e outras empresas aí, Uber, etc. Fazer uma transformação digital numa empresa com um legado, como você bem falou, numa tecnologia antiga, um legado feito dentro de casa. Qual é o tamanho desse desafio? O que você poderia compartilhar com a gente? A gente até falou, semana retrasada, eu estava num outro grupo de discussão e eu vi uma frase que eu adorei. Uma pessoa falou o seguinte, que Deus só construiu o mundo em 7 dias porque não tinha legado, né? E aí uma colega nossa até completou, e nem orçamento, que era base 0. Né? Então, assim, por isso que faz em 7 dias. Então, claro que tudo com legado é muito mais complicado, porque a gente precisa, a tua história toda está ali, é aquilo que conduz a tua operação, comanda a tua operação, então não dá para a gente achar que vai fazer transformação digital, ignora o legado, começa do zero, porque não vai funcionar. Por outro lado, a gente precisa desapegar do legado, né? Então é um exercício diário de o quanto você usa para aquilo que precisa e para o que você precisa evoluir. Então é muito fácil cair na tentação de você continuar para o processo antigo. Então, o que eu estou querendo dizer exatamente com isso? A gente tinha lá, como eu citei no início, o nosso RP acadêmico, né? E a gente está num projeto de construir, num movimento, uma jornada de construir produtos digitais, ofertando para os alunos, mas é claro que muito disso bebe deste legado, né? Só que tem 2 formas de beber desse legado. Uma coisa é você beber dos dados, do histórico, outra coisa é você continuar construindo isso em cima do seu legado, né? Então, o que é muito mais fácil fazer do jeito 2 do que do jeito 1. Então, é um exercício diário da gente falar, não, se a gente continuar aqui, nunca vou matar esse cara, né? A gente fala que um dos objetivos do nosso processo é matar o nosso legado por inanição, a partir do momento que ele vai deixar de
ter qualquer coisa relevante em termos de regra de negócio lá dentro. E interessante porque, assim, por outro lado, você fala, nossa, eu não queria ter legado. Não, o legado é bom, porque ele traz as bases, ele traz o histórico, a gente aprende com ele, a gente já sabe o que a gente não pode errar, a gente tem que fazer essas perguntas que a Carol citou, por que a gente fazia assim, precisa continuar sendo assim. Então, eu acho que conviver com o legado é um desafio e lembrar que ele existe, eu acho que a mensagem é essa, é não ignorá-lo e lidar com ele da forma que funcione melhor, né? Mas é muito mais complicado. E aí, só para completar, Mauro, você citou Netflix e Uber, né? Isso é uma coisa que tem direcionado muito a nossa forma de pensar, de com quem que a gente está concorrendo no que se refere à experiência do aluno. Né? Quando a gente fala assim, o que eu quero oferecer para o meu aluno? Eu quero oferecer uma experiência mais legal do que uma outra instituição de ensino. A gente já tem bastante clareza que não é com isso que ele se compara. Ele se compara com Netflix, com Spotify, com Nubank, com os outros serviços. Então, ele não estuda na outra instituição para saber se lá o boleto sai mais rápido. O que ele quer saber é que ele quer pegar o celular dele, apertar 2 botões e resolver o problema. Né? Então, esse é o parâmetro. Então, a gente tem que fazer isso tudo e conviver com o legado. Então, divertido. Muito divertido. Fazendo um gancho que a Patrícia comentou, esse mindset é sair da zona de conforto. Né? A zona de conforto era fazer em cima do legado ainda. Né? Sair da zona de conforto é você tirar essas regras de domínio do legado e pôr para fora, que não é trivial. Carol, na sua opinião, qual foi a principal mudança no processo de tomada de decisão na Ânima? Você como VP, lá as decisões das iniciativas, qual vai ser feita, qual que não vai, o que vai... Tem algumas mudanças, né, Mauro? Talvez a primeira seja nos perguntar qual é o impacto disso para o aluno. Acho que essa pergunta ela começa a ser decisória em qualquer projeto que a gente vai iniciar. Qual é o impacto para o aluno? Qual é o impacto para o negócio? E depois, o que a gente tem de subsídio para poder tomar essa decisão? Então, a parte, você mostrou um tripé, a gente falou pouco ainda, né, de uma parte desse tripé, que é a parte de dados. Né? Então, a gente trabalha com base num tripé, que é a parte, são as pessoas, lógico, né, principalmente, porque as instituições são feitas por pessoas e para pessoas. As pessoas, a tecnologia e os dados. Então, a gente tem uma área que chama NAVE, Núcleo de Avaliação e Indicadores, e cada vez mais a gente apoia as nossas decisões em dados. E cada vez a gente gira os nossos PDCA, você mostrou ali também, né, mais rápido. Isso teve um impacto desejado? Se teve, vamos continuar, vamos colocar mais recurso. Outro dia a gente estava conversando, a Patrícia falou uma coisa interessante. A gente muda também o modelo mental. A gente para de trabalhar por projeto, todo mundo olhou aquele projeto ali e foi lá resolver aquele problema e seguiu. E daqui a pouco isso volta com problema e passa a trabalhar pela jornada. Então, você olha a jornada como um todo, procura as informações daquela jornada, mede o impacto, continua ou para naquele caminho, né? Mas sempre caminhando para um objetivo que a gente estabeleceu. A Carol fez um comentário aqui da jornada, né, o que gera impacto. Aí é um ponto importante. A gente tomamos decisões muito maduras num passado recente. Esse produto já atingiu a sua maturidade, eu vou atacar outro. Né? Isso é muito importante, tá, pessoal? Já atingi 80% de ganho aqui. Os outros 20% eu vou gastar muito dinheiro, muito esforço para ganhar. Eu vou para outro campo de jogo que eu tenho mais campo de jogo para gerar impacto. Em cima dessa observação da Carol dos dados, né, para tomar decisão, eu vou fazer um gancho com o Cris. Cris, você como o responsável, né, o BO dos últimos 3 ciclos da rematrícula, como que foi essa mudança no processo da rematrícula, em cima de dados, tomada de decisão em cima de dados? Sair da zona do eu acredito que, eu acho que... Mauro, acho que a Carol, né, explicou, dados, informação é crucial para a nossa tomada de decisão. Né? Você tem que ser data-driven para você participar de um processo de transformação digital. Então, a gente tem vários exemplos aí do uso de dados dentro do nosso processo de priorização de tomada de decisão. Eu posso contar, o nosso primeiro grande
impacto aí em relação ao uso de dados foi quando a gente elaborou a nossa primeira versão, o nosso primeiro produto de rematrícula e escolhemos através dos dados aonde que a gente começaria ali um lançamento suave por ondas do nosso produto. Então nós escolhemos um campus maduro, um campus que tem uma base de alunos com a maior regularidade acadêmica e começamos com 460 alunos, aprendemos, 2 dias depois nós avançamos para uma unidade, para uma faculdade já com engenharia, uma complexidade maior, 4.000 alunos, em menos de 10 dias a gente já tinha atingido a nossa meta de levar esse valor para 42.000 alunos do grupo dentro da proposta daquela época. A gente passou a conhecer melhor os nossos alunos, a gente tratava a rematrícula do aluno. Então a gente começou, por exemplo, a definir e a criar as personas. Então eu tenho um aluno que tem um determinado comportamento acadêmico operacional e nós passamos então a desenvolver soluções para cada tipo de aluno. Isso gerou um valor muito grande. Então são N exemplos aí no uso de dados para tomada de decisão e para gerar valor. Então não existe mais o eu acho, a gente tem que fazer a investigação, através da análise qualitativa, os dados, acho que ele possibilita a gente identificar a oportunidade, identificar um problema, encontrar a causa raiz e gerar o valor máximo. Excelente, excelente. Carol, na sua opinião, quais são as principais competências, você como VP, que tem que ser, a pessoa tem que ter para encarar essa jornada e quais nós temos que desenvolver, trabalhar para suportar essa jornada de transformação Lean Digital? Vou começar e acho que vocês podem completar, Pensando um pouco, claro que a gente tem algumas competências que são necessárias e talvez não só para isso, mas focando nesse processo, acho que você na sua fala foi dizendo algumas coisas que são fundamentais. Uma primeira é o que o pessoal chama de reskilling, que é você buscar desenvolver outras competências que não necessariamente você já tinha. A gente não só é uma empresa, mas também, principalmente, é uma escola, Então, a gente vê claramente que, às vezes, a pessoa vai fazer um curso de TI, por exemplo, ela tem algumas competências, algumas características de raciocínio lógico, por exemplo, mas não necessariamente uma característica de relacionamento. E quando ela vai para um projeto dessa natureza, ela também tem que desenvolver essa característica. Ela não vai estar mais atrás do computador trabalhando sozinha. Ela vai ter que negociar com o time, se comunicar. Então, só para dar um exemplo, eu acho que essa questão de buscar sempre novas competências e desenvolvimento de competências talvez seja uma das principais. Outra que você citou também é a capacidade de adaptação. Se a única certeza que a gente tem é a mudança, eu tenho que ter uma capacidade de estar preparado para dar o salto, Não sei para que lado, não sei exatamente o que vai ser, mas tem que se preparar para adaptar. Eu lembrei de uma coisa aqui, quando eu estava na faculdade, um professor perguntou o que diferencia o ser humano de qualquer outro animal. Aí um colega nosso falou assim, capacidade de adaptação, tipo, primeiro período. Aí na hora que acabou, a gente falou com ele, nossa, mas como que você sabia isso, Onde você estudou? Aí ele falou assim, não, eu vi Robocop. Então, assim, o negócio é antigo que está lá, mostrando que o ser humano, se ele não conseguir se adaptar, ele não vai dar conta de dar esse salto. Acho que essa seria a segunda. Não necessariamente nessa ordem, tá? Estou pensando enquanto eu estou falando com você. A terceira, colaboração. Essa coisa que a gente viu antigamente no mundo das empresas, de cada um por si, competindo um com o outro, não é isso que vai fazer o sucesso da transformação digital, É um colaborando com o outro, é um se colocando no lugar do outro. E aí você também citou uma outra característica, uma outra competência, não é característica, uma outra competência que a gente ontem discutia sobre ela num grupo de líderes da Ânima, que é a empatia genuína. O Cristiano, quando ele toma uma decisão, ou o Tiago, ou eu, ou a Patrícia, nós já fomos alunos, Então a gente tem alguma empatia, mas a gente não é. Então, como que a gente, de fato, olha aquilo desde a perspectiva daquele aluno? Então, esse desenvolver essa empatia genuína é uma busca que nós todos na Ânima estamos fazendo. E quinto, só para também falar uma coisa que a gente falou ontem
A HSM também é parte do Grupo Ânima, né? E ontem nós tivemos o privilégio, domingo, de passar o dia juntos e foi muito bacana e conversar um pouco sobre essas competências. E fomos provocados por um consultor nosso a uma característica que você falou aqui agora, a uma competência que você falou, que é a coragem. Sem coragem a gente não vai sair do lugar, porque o risco é muito grande, né? Você sair do lugar que você conhece. Só que sem essa coragem a gente também sabe que a gente não vai muito longe. Então, talvez eu elegesse essas 5 competências para a gente desenvolver nos nossos colaboradores. Eu gostei, um outro adendo em cima da coragem, né? Eu acredito muito nisso. O nosso crescimento está fora da nossa zona de conforto. Isso é um fato. O nosso crescimento como pessoa está fora da nossa zona de conforto. Quer complementar com alguma coisa, Patrícia? Alguma competência? Ficou difícil, né? Tem uma que o Cris citou, você também citou um pouco. A liderança por influência, né? Por inspiração. Tem que sair da sala aquela pessoa que vamos para a esquerda, dá a ordem, né? O comando e controle, para a pessoa que faz a pergunta provocativa, né? Os porquês, né? Mas por que você está pensando em fazer assim? Pensou nessa perspectiva, pensou naquela perspectiva, e esse líder ele tem que ser o cara que vai fazer aquela pessoa que vai fazer aquele grupo de trabalho ter a melhor ideia para resolver aquele problema. Esse é o mindset da liderança inspiradora. Acho que sintetizamos muito bem aqui. Agora uma pergunta para fechar, depois vamos, se sobrar uns minutinhos, vou abrir para perguntas, tá? Eu vou começar pela Patrícia. O que te motiva nessa jornada? O que te faz acordar todo dia de manhã, deixar as crianças em casa? Né? Eu acho, essa é uma oportunidade incrível que eu acho que a gente está tendo e que nós estamos, que a Ânima viabiliza, né? A Ânima tem muito no DNA dela essa questão da inovação, né? Tanto que assim é engraçado que a gente conversa com algumas outras empresas e elas falam muito da dificuldade das mudanças de cultura para poder mudar. A gente teve que mudar um monte de coisa, mudar a estrutura, mudar a organização, mas eu diria que dos casos em que a gente viu por aí, a mudança cultural talvez tenha sido a mais fácil. Depois, se a Carol e o Cris não concordarem, eles podem complementar. Porque a gente tem essa pegada, né? E eu acho que isso traz para a gente um olhar de oportunidade. Então, para mim, o que me move, eu acho que a gente tem a oportunidade de criar a melhor experiência digital em educação para ser oferecida aqui no Brasil e, por que não no mundo, né? Quiçá no mundo. Então, eu acho que a oportunidade de a gente poder criar, inovar, fazer uma experiência de aprendizagem realmente diferente, engajadora, que os alunos, que as pessoas curtam aprender naquele processo e totalmente conectadas com o que é a nossa vida do século XXI, esse, para mim, é o que me move. É o que te move. Legal. Gostei. Carol, Cris, vamos lá. Ô Mauro, é saber que nós estamos gerando um valor imediato para o nosso aluno e eliminando todo e qualquer desperdício para ele focar todo o tempo para o seu projeto de vida, tá? Para a transformação. E além disso, presenciar, né, no dia a dia a transformação das pessoas, né? O brilho no olhar, a mudança. Então isso é o que faz a gente sair de casa todos os dias, né? A gente está conseguindo gerar resultado, são ciclos curtos, então a gente não fica 6 meses na expectativa aguardando a resposta, né? Aguardando o resultado. A gente consegue gerar um valor imediato. E quando antigamente a gente monitorava, né, volume de protocolos, volume de taxas de erro, etc. e tal. E hoje, além do NPS, a gente consegue perceber o nosso aluno lá fazendo elogio na rede social. Então, a gente tem a certeza que está no caminho certo. Fugiu, Carol, mas chegou. Não, para mim é muito simples, Mauro. Eu acho que assim, o propósito da Ânima é muito forte, né? O nosso propósito é transformar o país pela educação. É ambicioso, mas é um país, e todas as experiências de país que a gente viu, que a gente teve a oportunidade de conhecer nesses últimos anos, se o país não assume a educação como um propósito também, é muito difícil caminhar.
Então, o que me faz acordar certamente todo dia, trabalhar e deixar as crianças, e enfim, isso tudo que você falou, e viajar, e tentar, né, estar próximo dos alunos, dos professores, é um pouco acreditar que é possível construir algo melhor. E que não necessariamente eu vou impactar, né, eu, Ânima, né, impactar todas as pessoas diretamente, mas que se você impacta uma pessoa, um colaborador, um aluno, um professor, que aquelas pessoas têm capacidade de impactar a sua família, a sua comunidade, o seu bairro, sua empresa. Então, quando a gente vê isso acontecendo, é muito legal, né? É muito legal ver que é possível com uma boa aula, com uma boa experiência, com uma... Você fala, a pessoa olhar para ela mesma assim, pô, e a gente aprende todo dia, né? E esse processo da transformação digital, ele evidencia quão aprendiz nós somos. Então, realmente é muito bonito esse caminho. Ótimo. O que me motiva são esse tipo de depoimento aqui. Isso me inspira. Pessoal, Nath, acho que temos aí uns... Temos 8 minutinhos para perguntas, se alguém quiser fazer. O Breno aqui vai direcionar. Temos um ali. Olá, tudo bem? Daniel Sicredi. Primeiro, parabéns. A nossa cooperativa está começando a trabalhar com as squads e eu tenho talvez umas dúvidas meio com mais 7 indo para o crescimento ali. Então são duas. As squads são 19, né? Elas têm indicadores, como é que vocês trabalham elas e qual é o tempo médio que cada uma dura? Obrigado. Patrícia, acho que a maturidade das squads Eu acho que... Vou começar pela sua segunda pergunta, tá? O propósito da Squad, a princípio, tá? Como as coisas mudam, pode ser que a gente mude também de ideia, tá? Mas, a princípio, elas são concebidas para durarem para sempre, tá? Para serem produtos perpétuos, porque o olhar não é o olhar... Tem essa mudança do olhar, que não é um olhar de projeto, é um olhar de produto. Então, não é uma coisa com começo, meio e fim. É uma coisa que você está sempre buscando melhorar a experiência de uma etapa da jornada. Então, a gente evoluiu muito aqui, por exemplo, na rematrícula, mas isso nunca termina. O que mais eu posso oferecer no processo de rematrícula? Qual que é a nova experiência? Então, e é legal porque quando você começa tirando o mato alto, que você sabe os problemas que são enormes, e aí depois, quando você faz isso, você começa realmente a fazer diferença no digital. O que agora eu vou fazer que nunca ninguém fez? Né? Então, assim, ela é pensada para ser perpétua. E agora, desculpa, você perguntou dos indicadores. Isso. Isso também, assim, a gente tenta classificar em 3 grandes grupos de indicadores. A gente olha, as squads, elas sempre têm que ter indicadores de negócio, que é o quanto elas estão impactando o negócio, indicadores mais de processo ou de experiência, então como é que está sendo, como é que é o engajamento, como é que é o acesso, o tempo de permanência, como é que é aquele processo naquele produto digital, e um terceiro grupo de indicadores de produtividade. Se o time está usando o tempo dele fazendo as melhores escolhas, se está ativando valor, se ela também não está esquecendo de quitar débito técnico para não arrastar aquilo para frente. Agora, quais os indicadores é a própria squad que define. Faz parte da autonomia do time definir qual é a melhor forma dele ser avaliado. Se ele conseguir olhar o negócio, olhar o processo, olhar a produtividade, ele define como ele se mede, como ele se avalia. Porque o propósito é ele se avaliar contra ele mesmo e não entre as squads. Tem indicador que é por desafio, né? Você tem um desafio que você vai trabalhar para as próximas 2 semanas ou para os próximos 90 dias e você tem um desafio, coloca o objetivo, tem os indicadores e depois você vai para o próximo ciclo. Daniel, só um gancho aqui. A gente demorou para chegar nessa maturidade da Squad de criar os seus indicadores nesses 3 pilares, né? Minha sugestão no começo é criar um básico para depois, com autonomia, eles ganharem esse ownership, né? E aí eles começarem a criar seus indicadores. Só para completar, eu acho que a gente está em 15% na nossa evolução de indicadores, tá? Tudo isso que eu te contei, acho que é 15%. Acho que a gente já tem uns 85% ainda para construir. E um monte de coisa para descobrir no meio desse caminho. Alguma outra pergunta? Temos mais 4 minutinhos aqui, pessoal. Olá, boa tarde. Minha dúvida é para Patrícia, em relação às squads também. Eu queria saber
como os líderes são definidos, se as squads têm um esquema de trabalho diferente das outras estruturas funcionais da empresa, se essa estrutura você comentou aqui que estruturas gerenciais de DevSecOps, Discovery e Delivery, como é que elas compõem as squads, como é que elas fazem a gestão, ou não ficou claro se elas fazem ou não a gestão das squads, e isso. Deixa eu ver se eu não perco nada da pergunta. A proposta dessas squads nessa autonomia é que elas sejam autogeridas. Então, de novo, começando pelo final, né? Então, elas não têm um chefe. O fato da gente ter mudado essa estrutura foi exatamente para acabar com o chefe. A squad não tem chefe. Tá? A squad é um time que vai definir junto as escolhas que eles têm que fazer sobre os olhares, sempre o olhar do negócio. Então aí a gente tem algumas figuras principais que a squad tem que ter, né? Então tem a figura que o Chris citou aqui do PO, que é o Product Owner, que é a pessoa que vem do negócio, que entende o impacto do negócio. Normalmente é uma pessoa funcional, ela é da área de negócio. Você tem uma figura do Scrum Master, que é o que vai é o maestro, né? Que vai tocar o bumbo ali, que vai definir os ritos, vai ajudar nas escolhas, vai dar agilidade para o processo. É sempre bacana que você tenha um arquiteto para olhar a estrutura, uma pessoa de testes e os desenvolvedores, né? Então esse é o time básico, eu diria os principais papéis. Desculpa, muito importante, já ia esquecendo. E uma pessoa de UX, que a gente chama de User Experience, que é o que compõe esse time de discovery para entender... obrigada, Carol. O ponto de vista, trazer o ponto de vista do aluno. Então, esse é um time ideal das squads. Nem todas a gente consegue, nem todas nascem assim, porque daí está o dia a dia, né? Algumas nascem, a gente vai evoluindo, a gente tem figuras compartilhadas, um arquiteto está em mais de um time. Então, isso tudo é bastante orgânico, mas o mais importante é que eles tenham essa questão de serem autogeridos. Então, eles vão trazendo as questões, os desafios que o Chris comentou aqui, e aí o time junto faz a escolha. Explica que um Agile Coach, né, que é o caso do Guilherme, ele tem 5 squads, né, Guilherme? Que são da responsabilidade dele. Então, ele tem porque tem uma coisa muito importante, eles podem falar melhor do que eu, que é o negócio dos ritos, né? Então, cada squad, ela tem todo dia uma reunião que ela, né, tem os ritos lá. Aí tem o Guilherme, por exemplo, só para dar o exemplo dele, né, nós temos outros que acompanham. E tem esses horizontais que, por exemplo, o João, que é o nosso arquiteto sênior, ele garante que tudo vai ser... o que vai ser desenvolvido será desenvolvido em determinada linguagem, com determinada arquitetura, para não virar um grande Frankenstein depois. Não gerar um legado... O Frankenstein é um bom exemplo. Você perguntou se elas trabalham diferentes. Elas trabalham diferente, né? Então, você tem... Normalmente, o PO é uma pessoa que está na área de negócio, ele se dedica tempo. Alguns conseguem dedicar 100% do tempo e alguns são mais divididos, digamos, ali no dia a dia. Mas é bacana, porque é muito disso que o Chris comentou aqui. Eles acabam levando a experiência da squad para as outras atividades que estão fora da squad. Então, é uma forma de você conseguir ecoar esse pensamento ágil, essa forma ágil de pensar e de trabalhar para o resto das estruturas. Então, essas 3 funções que eu citei aqui, né, que você retomou, eles têm esse papel de apoiar pontualmente nesses pontos. Então, eles entram e saem, eles acionam e a gente dá muita diretriz. Como a gente quer ser um facilitador, o grande papel deste time é um time de dar diretrizes. Então, olha, o que é uma squad? O que você está pronto para montar uma? Se as pessoas, se tem sponsors, se tem indicadores, qual é o produto que ela vai trabalhar, como é que a gente faz essa escolha de quem vai estar dedicado ao time. Então, a gente ajuda a entender essa squad, montar e fazer ela operar, e dando cada vez mais ferramentas para ela ser autônoma. Excelente. Fazendo só um gancho aqui para fechar, estourou o nosso tempo, a gente trabalha muito com os objetivos de negócio da Anima, dentro os objetivos de negócio do fluxo de valor em cima da jornada do aluno, dentro os objetivos de negócio da squad. Então, o BO, que é do Value Stream, ele define os objetivos de negócio do fluxo de valor, e aí as squads têm autonomia, esse é meu objetivo, como que eu vou atingir? Esse grupo multidisciplinar que a gente citou aqui, que vai ter as ideias, vai testar e vai validar qual é a hipótese que vai atingir aquele objetivo. Tá? Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Adorei o papo. Muito obrigado, Patrícia, Carol e Cris. Um abraço no coração de todos.